bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre análise gráfica. Hoje eu vou estar apresentando um novo operacional para vocês, um operacional que eu uso muito para aproveitar trades de tendência, certo? É chamado de Trend Frequency, certo? Traduzindo aí para o português, se chama frequência da tendência. Por que frequência da tendência? A gente vai entender isso já. Para começar, no gráfico 4R eu apresentei essa tela para vocês, com a quantidade de agressão saldo, a média de 305 e apenas. Só que existem mais 3 coisinhas aqui que a gente coloca no gráfico de 4R que ajuda demais, dá um time muito bom para operações de tendência. O que são essas coisas? São 3 médias móveis. Então vamos começar inserindo as médias móveis e eu vou explicando qual que é a intenção e qual que é a funcionalidade de cada uma. Média de 17 períodos, vou inserir mais uma média de 34 períodos e mais uma média de 72 períodos, certo? Agora, o que eu vou fazer com cada média dessa? Vou tornar ela exponencial. Então, estou colocando todas as médias exponenciais. A gente agora pode diversificar a coloração aqui dela. Bom, pessoal, então tá aí. Troquei a coloração das médias para vocês ficarem por dentro. Média de 17 é amarela, média de 34 é mostarda e média de 72 é a vermelha. Beleza, Uriel? Para que você deixa esse tanto de média aí na sua tela? Como que você utiliza disso? Bom, pessoal, parte de um estudo que eu fiz anos atrás e coincidi com o conhecimento de um amigo meu grafista aqui do Brasil, que dizia o seguinte, o estudo norte-americano, e depois me disse o seguinte, esse meu amigo. O estudo dizia sobre a média de 20 períodos num gráfico temporal. Falava sobre a média de 20 períodos identificar ou classificar uma tendência forte, ou seja, um movimento de tendência forte, ele não ganha no caso de uma baixa ou não perde no caso de uma alta, a média de 20 períodos. Uma tendência saudável, segundo esse estudo norte-americano, diz que uma tendência saudável não irá perder a média de 50 períodos, ou não irá ganhar no caso de uma tendência de baixa. O que é perder e o que é ganhar? Se a gente está caindo aqui, por exemplo, se passar da média de 17, ganhou ela, entendeu? E se a gente está aqui numa alta, né, com o preço acima da média de 17, para perder ela tem que acontecer isso aqui, ó, furar a média e passar ela para baixo. Então, quando eu falo não ganha ou não perde, é isso que está significando. Não ganhar significa que a média está resistindo. Se a média está resistindo, ela está acima do preço, então o preço está em baixa. E perder significa que a média está servindo de suporte. Se a média está servindo de suporte, o preço está acima da média, então, consequentemente, o preço está em alta. Então, o estudo dizia que a média de 20 períodos balizava aí uma tendência forte e a média de 50 períodos balizava aí uma tendência saudável. E a média de 200 períodos classificaria o limite de uma tendência ou a tendência mais fraca possível. E aí, o meu amigo, que conhece muito de gráfico, operava muito gráfico, ele falou, cara, tem essas médias aqui que eu uso, né, são baseadas em Fibonacci e tudo mais, vai meio que de coincidência com a sua teoria aí, com o seu estudo do mercado norte-americano, certo? Aí eu falei, bom, que médias são? Ele falou 17, 34, 72 e a média longa seria a média de 305. Aí eu falei, beleza, vamos dar uma olhada. E aí eu observei essas médias no gráfico temporal e não achei nada demais. Até que eu trouxe para o gráfico de Renko, o gráfico de 4R, e a média de 305, principalmente, eu vi que ela era um balizador muito forte. Então, trazendo aí, coincidindo o meu conhecimento com o do meu amigo, a gente começou a analisar algumas coisas. E aí a gente começou a princípio no gráfico temporal e depois eu trouxe para o gráfico de Renko. Ele não tinha o costume de usar no gráfico de Renko, não gostava do gráfico de Renko e acabou não utilizando. Mas eu já tinha o hábito de usar o gráfico de Renko nas minhas análises e no gráfico 4R eu vi que ficou muito boa essa análise, esse sistema de operação. Então, a média de 305, ela representa para mim um movimento limite. Então, eu chamo ela de média limite. Por exemplo, aqui, esse movimento de baixa, vamos ver quando começou. Aproximadamente aqui, perdeu a média de 305, voltou, testou ela por baixo, perna de baixa. Voltou aqui, testou, fez um pullback,
foi para cima. Aqui, para mim, rompeu o limite da tendência de baixa. Então, a gente passa a considerar aí que o dólar não está mais em tendência. Afinal, olha a perna que deu, uma perna de 80 pontos, corrigiu 52. E aí voltou, respeitou a média aqui, pullback para cima, ficou brigando em cima dela e começou perna de baixo de novo. Então repare, quando está abaixo da média, como trabalha com força aí para baixa. E se a gente pegar um exemplo aqui de quando estava acima, ultimamente o dólar está em tendência de baixa, então vai ser difícil a gente encontrar um exemplo claro aí. Mas veja aqui, quando ganhou a média, ficou bem acima, ainda utilizando ela como suporte por diversas vezes, certo? Mas aqui a gente estava com o dólar lateralizado. E a média de 20, ela acabou sendo substituída pela média de 17 períodos, tá? Que é a amarela aqui no nosso caso. E a média de 50 acabou sendo substituída pela média de 72. E por que isso funcionou tão bem no Renko? Porque o Renko, ele se move conforme o preço e não conforme o tempo. Então ele tem um movimento muito mais acelerado, até por isso as médias exponenciais e não aritméticas, como no estudo norte-americano que eu vi. Beleza, Uriel, você falou. Qual que é o sistema aí que você opera, o que você usa? O que eu uso é o seguinte, baseado no que eu disse no começo da aula, que uma tendência forte não ganha a média de 20 períodos ou não perde no caso de uma alta, a gente se baseia na média de 17 períodos para poder fazer algumas entradas num movimento de tendência. Então, quando retorna a média de 17, como por exemplo aqui, a gente faz a compra acreditando na continuação de tendência. Nesse caso aqui, retornou por várias vezes e vê que não perdeu nenhuma vez, só veio perder aqui em cima. Se você tivesse comprado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e você teria tido gain em todas as 6 operações. Qual que é a lógica disso? A média de 17 tem que estar acima da média de 34, que tem que estar acima da média de 72. Isso para indicar compra. Para indicar venda, a média de 17 tem que estar abaixo da média de 34, que tem que estar abaixo da média de 72. E o preço, naturalmente, quando isso estiver acontecendo, ele vai estar aqui abaixo. Quando o preço voltar a tocar a média de 17 e virar para baixo, aqui está a nossa entrada, certo? E a gente vai tentar aproveitar esse movimento de tendência por quantas vezes ele vier acontecer isso. Afinal, pelo que a gente já conversou nessa aula, a média de 17, ela vai balizar o movimento de tendência forte. Pô, Uriel, mas e por que você não vende então na de 72 ou na de 34? Porque a gente quer os movimentos de tendência forte, os movimentos rápidos, os movimentos com fluxo. Então, por isso, a gente se baseia muito aí na média de 17 para poder estar operando, para poder estar entrando em movimentos de tendência. E eu vou mostrar para vocês em vídeos aí nas próximas aulas exemplos de como a gente faz essas entradas. Mas vamos lá. O Renko, ele sempre tem o tamanho do box igual, tá? Como a gente pode ver nesse lindo exemplo que eu acabei de fazer. Se o Renko for desse tamanho, todos os Renkos vão ser assim. A entrada perfeita da nossa operação é quando, no movimento de alta, o Renko vem aqui, passa em cima da 17, né? Ele vem em cima da 17, volta e vira para cima. Aqui está a nossa entrada, certo? Afinal, o Renko já virou para cima, já está mostrando aí que o preço está subindo, então a gente faz a nossa entrada no fechamento desse Renko. Isso a princípio, tá, pessoal? Vocês vão ver quando vocês entrarem na sala, ou talvez você já esteja na sala, que muitas vezes a gente está fazendo essa compra já aqui em cima da média de 17, tá? Devido a algum motivo de fluxo, devido a algum motivo de volume, a gente já tem mais um embasamento para poder estar antecipando a virada do Renko. Então, muitas vezes a gente que já está mais experiente, que já tem uma leitura mais apurada, mais sensível, a gente não espera virar o Renko para fazer a entrada. Muitas vezes, quando tá virando o Renko, a gente já tá fazendo a parcial. Nas próximas aulas, eu vou estar mostrando alguns exemplos em vídeo para vocês, exemplos de operações, como entrar, como sair, como definir alvos, em que mercados a gente deve entrar. É importante frisar, pessoal, esse é um trade de tendência. Então, em mercado lateralizado, por exemplo, olha aqui, ó. Aqui o mercado tá totalmente lateral. Você vai procurar algum trade de TF aqui, ó. Por exemplo, aqui,
aqui, isso para mim não é TF. Beleza, até ficou para cima, foi lá, mas não vale. A gente busca trades de tendência em mercado de tendência. Eu não vou ficar procurando retorno à média no movimento de tendência no mercado consolidado, beleza? Agora aqui, por exemplo, ó, a hora que a gente perdeu essa consolidação, voltou aqui, fez esse pullback, muito provavelmente chegou no preço dessa média, aqui a gente estaria vendendo. Para quê? Para pegar essa perna aqui de tendência de baixa. Voltou na média de 17 de novo, venda de novo, mais um movimento de baixa. Vamos dar uma olhada aqui em quantos pontos que teria dado. Essa primeira operação, 24 pontos. Essa segunda operação, 13,5 pontos. Vamos ver se tem mais algum exemplo. Aqui, ó, se for pegar essa perna toda, 23 pontos, beleza. Não vamos pegar a perna toda, só até 305, 6 pontos. Outra perna aqui, 8 pontos. Outra perna, 9 pontos. Outra perna aqui em cima, tocou a média e subiu, 11,5 pontos. Um trade que tem um stop aí de 3,5 pontos, 4 pontos, e muitas vezes a gente consegue reduzir ainda esse tamanho de stop por conta do fluxo, por conta do volume também, e um trade que dá em média aí, fácil, mais de 10 pontos, é um baita trade, um trade com muito payoff, que é muito bom de se pegar, tá? É um trade que costuma ser rápido, por conta de ser um trade que a gente se baseia no movimento de tendência forte. Por isso, lembrando mais uma vez, a média de 17, porque a gente quer trades rápidos, quer trades com movimentos fortes, que vem a favor logo. A gente não quer aquele trade que a gente vai ali, entra e fica esperando até acontecer, tá? Então vamos dar mais uma olhada aqui em alguns exemplos. Olha aqui, ó, começou o movimento de baixa. Deixa eu dar um zoom nessa região. A gente vinha trabalhando acima da 305, perdeu 305, tocou a média de 17, 12 pontos para baixo. Tocou a média de 17, 7,5 pontos para baixo. Tocou a média de 17 e veio aqui para cima. Beleza, vamos dizer que o cara estopou 4,5 pontos de stop, sendo que aqui tinha pego 12 e sendo que aqui tinha pego mais 8,5. 4,5 pontos de stop foi muito? Nem um pouco. Olha aqui, ó, virada do Renko em cima da média de 17 períodos. Vamos lá, 10 pontos de novo. Outra virada aqui, um stopzinho, 3,5 pontos esse stop. Aqui a gente ficou em cima da média de 17 até o fechamento, aqui fechou o dia. Dia seguinte, gap de baixa, puxou lá na média, bate, tá? 30 pontos de perna de baixa. Tinha batido meta do dia aí, talvez até da semana, nos primeiros 30 minutos do dia. Bateu na média de 17, caiu. Voltou aqui, passou direto, não virou em cima dela. Voltou, perdeu as médias de 17, abaixo da de 34, abaixo da de 72. Fez pullback na média de 17, virou para baixo, perna, mais 17 pontos. Aqui virou para baixo e não evoluiu, voltou, talvez tirou no zero aqui ou então com stopzinho. Mais uma, virou em cima, 6 pontos, mais uma, 22 pontos. Aqui, mais uma, 7 pontos, 8 pontos aí, mais uma, 6,5 pontos. Então, pessoal, eu poderia ficar aqui por tempos e tempos mostrando para vocês aqui na compra agora, 12 pontos. Olha aqui, mais um, perdeu as médias emboladas, aqui a gente não considera nada, perdeu as médias se abriram, voltou lá na média de 17, virou para baixo, pumba, 8 pontos, 18 pontos, né? Então eu poderia mostrar aqui um dia inteiro, ficar puxando o gráfico e mostrando para vocês o quanto tem de assertividade e payoff essa operação, esse operacional, esse sistema operacional. Então tem muito payoff, o stop é curto comparado ao tamanho dos gains que proporciona aí um trade de tendência. Então, obrigado por ter assistido, veja e reveja essa aula, presta atenção em cada conceito do que eu disse e depois você vai para a próxima aula, que agora a gente vai ver alguns vídeos aí colocando em prática isso, colocando para funcionar esse operacional.